E que rufem os tambores, porque estamos começando a 5ª temporada. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast e hoje nós vamos tentar finalizar o assunto que nós começamos no final do episódio sobre os livros lidos no último semestre. Agora, por favor, roda a nova vinheta. Se levar a série virou piada. Muito hot, vocês não estão entendendo, eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente. Eu me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry! Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, se você caiu de paraquedas nesse episódio por causa do tema dito no título, eu sou a Rai, eu tenho 5 amigos e a gente apresenta esse podcast falando sobre literatura todo santo sábado. E não sei por que você, Bookistan, resolveu ouvir a gente logo na 5ª temporada. Já faz um bom tempo que a gente está aqui. Mas de qualquer forma, seja bem-vindo, seja lá você quem for ou como você se identifica. Bom, o pessoal que ouviu o episódio número 9 da última temporada até o fim já sabe sobre o que é esse episódio. Nós estamos aqui para falar sobre livros que com o tempo se tornaram bons ou continuam bons e sobre livros que se tornaram ruins e ou obsoletos. A gente começa no primeiro bloco citando os bons e depois vamos caminhando até os ruins. Eu vou tentar ser plural hoje, não vou citar só horror e derivados, tá? A primeira escolha para a lista dos bons é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Sim, Pope me dá uma ladainha sobre o quanto a mulher é terrível, eu já sei. O problema é que gente ruim também sai fazer arte. E de vez em quando essa arte sai boa. Pelo menos nesse ela acertou alguma coisa. A descoberta sobre os Sirius e a revelação da traição por parte do Peter Pettigrew ainda é trágico e revoltante para quem leu o livro pela primeira vez e para quem leu o livro tantas vezes depois. A cena da descoberta é um negócio que realmente me transtorna de vários jeitos até os dias de hoje. É também nesse livro que está uma das melhores cenas da saga inteira, que é quando a Hermione dá o soco no Draco. Eu não citei isso de primeira quando eu estava fazendo o roteiro, mas agora eu lembrei que também é um livro onde a gente conhece a Sibila Trelawney, que é uma personagem icônica para mim, que é a professora de visões. E é um livro onde a gente conhece Remus Lupin, que é um dos meus personagens favoritos da saga inteira também. Então, assim, gente, Prisioneiro de Azkaban é um livro imbatível. É um livro que vale a pena ser lido, principalmente se vocês tomarem cuidado de pegar clandestinamente e continuar repudiando que a autora, que não deve ser nomeada, prega sobre pessoas trans. E daqui eu já passo para o próximo e vamos de mais um livro que é velho, mas nem tanto assim. A Hora de Alimentar Serpentes, da escritora brasileira Marina Colasanti, completou recentemente 8 anos de história. E ainda assim se demonstra como uma leitura divertida, reflexiva e profundamente arrebatadora em vários níveis. Eu já falei sobre ela por aqui outras vezes, tem resenhas infinitas sobre esse livro lá no blog. E eu vou seguir recomendando porque apesar dos contos serem pequenos e de tudo que aconteceu com o Brasil nos últimos 8 anos, Marina ainda é uma autora que vale a pena ser reconhecida. Eu mesma só soube da existência dela graças ao vestibular da UERJ. Se não fosse por isso, eu nem nunca ia saber que essa mulher escrevia. Então, por favor, leiam Marina Colasanti. O último livro que eu vou recomendar na lista dos bons aqui é bem mais velho e vem lá dos anos 80, mais precisamente de 83. Eu tô falando de Dança Macabra, do Stephen King. Esse livro não é só bom de ser lido, mas também é uma espécie de enciclopédia para pessoas que amam o horror enquanto gênero literário. E ele possui uma poderosa documentação de filmes, séries e obras literárias lançadas naqueles anos, que fizeram uma grande importância para o fortalecimento da identidade desse gênero ao redor do mundo.
além de conter, é claro, as opiniões do King e os apontamentos e conselhos dele baseados em cada uma dessas obras. Então, se você gosta do gênero e está a fim de virar um geek nessa área, é um bom livro para você começar. E eu passo a palavra para a Sally. Bom, eu confesso aqui que eu fui censurada nesse episódio porque me proibiram de falar mais uma vez do Circo da Noite. Então, só tô dizendo aqui que eu não posso falar desse livro, viu, galera? Eu não posso. Mas eu arranjei, né, alguns outros livros para compartilhar com vocês. 2 livros são recentes, têm menos de 20 anos, e os outros são lá do século XX ainda. Então, os livros um pouco mais recentes a gente tem um com 10 anos, que é Feita de Fumaça e Osso, que é a primeira trilogia da Laini Taylor, que agora está fazendo super sucesso com o último livro dela que lançou agora esse ano aqui no Brasil. Agora eu esqueci até o nome, mas é um que tem a capa, que tem tem um negócio lá na capa. Enfim. E é uma trilogia super absurda de fantasia, e ela foi lançada aqui no Brasil pela Intrínseca, mesmo que a autora agora esteja no universo dos livros. E conta a história da Carol, e ela foi criada por demônios, então são várias coisas. O segundo livro é completamente ação e guerras, e é uma trilogia que envelheceu muito bem. Até hoje ela é surpreendente, todas as reviravoltas dela são surpreendentes, e ela continua muito bem classificada em todos os sites de reviews. E outro livro que é um pouquinho mais velho que ele é Jogos Vorazes, que eu não preciso desenrolar muito a história, mas é realmente um livro com, se eu não me engano, está fazendo 14, 13 anos agora, e continua sendo muito atual. Todas as coisas que foram faladas nele sobre política, sobre a forma como a Katniss luta contra todo o governo e o posicionamento que o governo tem quanto às pessoas, né, dos distritos menos afortunados, continua sendo muito atual. E também outros 2 livros que, para mim, são muito atuais ainda hoje, mesmo sendo de autores de fantasia lá do século passado, é As Crônicas de Nárnia, que continua na lista de todo mundo praticamente. Você continua vendo muitas pessoas falando sobre Crônicas de Nárnia, muitas pessoas compartilhando Crônicas de Nárnia. E também um livro que teve esse ano uma nova reedição e que a gente já tem filme dele, uma animação. É um livro pouco conhecido por aqui, mas eu espero que com essa reedição que teve esse ano pela Galera Record, essa trilogia fique mais conhecida, que é a trilogia do Castelo do Ar, do Castelo Animado, né, da Diana Wynne Jones, que é uma mulher que aqui a gente não ouve muito falar dela, mas ela é basicamente uma das mães da fantasia, como a gente conhece hoje, né, da fantasia infanto-juvenil. Então, os grandes autores que a gente gosta tanto, ou que não gosta tanto assim hoje em dia, mas a J.K. Rowling, Rick Riordan, todos esses autores de fantasia que a gente conhece, eles têm inspiração nos livros da Diana Wynne Jones, eles têm inspiração nos livros da Cornelia Funke, do próprio C.S. Lewis. Então, esses autores, eles continuam sendo muito atuais e continuam sendo muito referências para o que a gente consome hoje, mesmo que a gente não conheça eles. E agora eu passo, então... Deixa eu fazer um aviso aqui rapidinho. Então, ouvintes, aconteceu um probleminha técnico que um dos nossos apresentadores não sabe falar bem de livro. Só um comentário aqui. Por ela não saber falar bem de livro. Não. Que ódio! Mas vou falar agora. Peraí, só um comentário sobre o que a Sally falou. Não, do Castelo Animado. Que muitos autores inspiram e tal. A Cotar tem uma cena idêntica a Castelo Animado. Soltei aqui. Ah, meu Deus, é o plágio. É o plágio. Não foi inspiração, então, a cena é idêntica. De novo, voltando. Soltei aqui. Eu nem sei se hoje em dia é considerado plágio se você copiar alguma coisa de Diana Wynne Jones. É tipo copiar um pedaço da Bíblia, praticamente.
Enfim, voltando. Vocês viram, né? Ela não sabe falar bem de livro. Ela não sabe Eu apresentar sou qualidade. eu não faço isso. Eu já falei, eu já assumi a carapuça já. Então, Pode ir, então a pode gente ir. vai pular a fala dela e vamos Tá pra bom. fala da Anne. Por Então favor, tá. Anne. Olha, vamos lá. Ah, que eu sou uma pessoa com um gostinho meio duvidoso, todo mundo já sabe. Mas eu vou começar com um livro aqui que eu comprei ele no escuro. Eu lembro que eu vi, olha só, um book trailer desse livro, acho que numa página no Facebook. E esse livro é mais uma chance. O Amor Vai Te Buscar, eu acho, que ele tem um subtítulo, que é do Gucci Mendonça e do Federico De Vito. Olha só, olha isso. O Federico De Vito, gente. Ai, um colírio da Capricho. Ex-colírio, no caso. Esse livro, ele é muito, muito, muito bom. Ele já tem 8 anos, né? Ele foi publicado em 2013. Eu não sei nem se a editora que ele foi publicado ainda existe, né? A Generale. Mas, enfim, essa história ela fala sobre uma banda que são 3 amigos e 2 irmãos. E é assim, eles estão no auge do sucesso e eles decidem dar um tempo. Eles são de uma cidade do interior, então eles acabam indo para essa cidade do interior, né, para passar esse hiatus deles. E essa história ela tem uma pegada meio fanficagem, porque tem uma menina, né, que ela acaba sendo reconhecida na fila do show e tal. E ela faz amizade com os caras e ela embarca na aventura com eles. E lá ela entra num outro mundo dessa banda que é sobre um passado não fechado entre eles, entre a banda, entre os irmãos, principalmente familiar. E tem uma carga de drama. E assim, a história é muito bem construída, com personagens muito legais, apesar da fanficagem e o Insta, né? Do tipo, olha, acabamos de te conhecer, menina. Por que você não vem com a gente e vai pro interior junto comigo, entendeu? Então, Uma coisa vamos dar uma aleatória. junto no meio da roça? Vambora! Pois é! Exatamente. Tipo, nada suspeito, né? Você convidar uma estranha pra ir pra tua casa no interior, andar de cavalo, entendeu? Mas, apesar disso, é muito bem construída. Ele dá um ar pra você de que ele não tá te contando que é uma cidade brasileira. Ele dá indícios, entre o meio termo, uma cidade fictícia pro terror das fiscais lá de ambientação, sabe, do Twitter, porque ele tá entre uma coisa meio estadunidense, uma coisa meio brasileira, e apesar de todos esses focos, é muito interessante o jeito que construíram e é bem pensado, e a parte da banda é a melhor coisa que tem desse livro. Enfim, amo muito, comprem, se vocês acharem esse livro, eu nem sei se ele vende mais, mas foi uma coisa que eu adquiri e eu não me arrependi, nem sei se esses autores ainda escrevem. O outro, eu tô pegando um embalo um pouquinho do que tá acontecendo no Book Twitter também, que foi anunciado os 2 principais, né? Acho que até uns outros 2 também, do filme de Fazendo o Meu Filme, da Paula Pimenta. E é exatamente esse que eu quero começar a falar. Apesar de todos os pesares, que hoje a gente começa a entender que é do tipo como a Paula Pimenta é um pouquinho... que não tem representatividade nos livros dela, eu acho que, como o livro é de 10 anos atrás, hoje em dia ela melhorou um tequinho nessa parte, né? Em umas continuações. Mais específico, Fazendo Como Meu você Filme. é generosa. Eu gosto Como muito da Paula você Pimenta. Você é uma boa pessoa, né? Eu Você tá sou. querendo uma estrelinha? Rai, dá uma estrelinha pra ela. Eu gosto bastante da Paula Pimenta, mas eu acho que é importante a gente falar sobre como alguns autores sustentam o império que é a coisa nacional que a gente tem, sabe? E ela é uma dessas, junto, sei lá, com a Thalita Rebouças também, que eu acho que são fundamentais para um crescimento de leitores,
Porque assim, gente, eu já fui em vários lançamentos dessa mulher e vocês não têm noção de quantas crianças que vão nesses lançamentos dessa mulher. E o livro dela, Fazendo Meu Filme, ele é muito interessante. Porque apesar de ser bem clichê e bem adolescente, eu acho tão criativo e eu acho que a ambientação dele é tão real que você realmente se sente ali com os personagens, apesar de eu ter uns negócios com a Fanny, eu tenho um bagulho com ela que eu não gosto muito dela, mas ela tem um crescimento muito interessante no decorrer dos quatro livros, né? Principalmente no último, que ele é uma tora, entendeu? Que se você jogar na cabeça de alguém você quebra. Ela tem um crescimento excelente, e eu acho que essa é a melhor coisa dos livros da Paula Pimenta. E aí vem a recomendação. Se você acha que tem alguém perto de você que tá querendo começar, ou você gosta bastante de crescer, leia Paula Pimenta. Sério. É muito bom, sabe? E os mocinhos dela são maravilhosos, são melhores que as mocinhas. Aí nessa parte eu sou bem, olha, deixando o feminismo de lado, eu prefiro os homens da Paula Pimenta, porque as mulheres sempre me irritam. É isso, gente. Lohan, meu filho, você tá vivo? Olá, voltei. Depois de 2 episódios desaparecido, estou de volta. Então, eu vou falar de 3 livros que me iniciaram bem. Eu, diferente da Yasmin, eu só sei falar bem pela primeira vez. Não tenho nada Ele é pra falar o equilíbrio desse podcast. estabelecendo o equilíbrio aqui neste episódio. Então, vou começar com o meu escritor favorito da infância e de até agora, que é o Arthur Conan Doyle. E o romance, que é A Canção dos Baskervilles. A canção não. O Cão dos Baskervilles, que foi a primeira história de terror assim que eu li. Eu fiquei muito, muito assustado. E eu li esse livro de novo no início desse ano. E eu continuei muito assustado com tudo que acontece ali. E aí, para quem não está acostumado com as histórias de Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes, em todos os seus contos, né, nos seus 78 contos e mais seus 4 romances, ele sempre vai guiar a leitura de uma forma muito lógica, porque ele tem a sua tese da ciência da dedução. Então, através da observação e da dedução, tu consegue descobrir muita coisa sobre alguma pessoa ou como alguma situação aconteceu. Então, ele resolve todos os seus mistérios com o raciocínio. Então, tudo que é lógico, ele é fera. Só que o que acontece? Quando você vai começar a ler O Cão dos Baskervilles, tu já é apresentado uma história sobrenatural de uma maldição que persegue a família dos Baskervilles. De que existia um cão diabólico vindo do inferno que viria sempre matar o membro da família. Ou seja, em cada geração da família, alguém ia ser morto por esse cão dos infernos. E aí, tipo, no início o Sherlock Holmes fica assim, mas isso é um conto de fadas, eu não tenho nada para fazer com isso, então ele não dá a mínima. Literalmente, ele não dá a mínima para a história. E aí ele manda o amigo dele, que é o Dr. Watson, o John Watson, para ir investigar e tal. E aí tudo que ele pede é que o Watson narre e descreva tudo que ele vê lá no solar dos Baskervilles. E assim, o suspense e o terror dessa história constrói um clima de desespero e pânico e mistério e fantasma e tudo que é sobrenatural de um jeito muito grande, sabe? E não tem, em nenhum momento, tu consegue pensar de uma forma lógica, porque tu fica assim, gente, não tem uma explicação lógica para isso. Isso aqui com certeza é algum diabo, isso aqui é com certeza algum demônio, com certeza tem um cachorro matando alguém aí fora e tal. E é muito assustador. E eu acho que uma coisa que mais me deixa intrigado é que o Watson, ele descreve de uma forma muito particular, né? De tanto que, por exemplo, se a gente for ler outras histórias do Arthur Conan Doyle, não parece que é a mesma pessoa que escreveu o livro. E à medida que tu vai conhecendo os personagens do romance, tu vai ficando muito preocupado de que todo mundo ali está correndo perigo com o cachorro. E quando chega no final do livro, a tua única explicação é a seguinte: existe um cachorro diabólico que vai matar todo mundo e não tem ninguém para salvar ninguém. Só que aí chega no final, o Sherlock Holmes aparece, que é uma outra coisa que a gente fica muito intrigado, porque durante todo o romance ele não aparece, só quem narra a história é o Watson. E aí ele mostra que ele esteve durante todo o tempo, durante a história, observando tudo de perto, que ele sabia que
tudo aquilo tinha uma explicação muito racional. E eu acho assim que é uma das histórias de terror muito bem escritas até agora. Ano passado eu estava até conversando com um amigo e a gente falou assim, não, mas eu acho que o Cão dos Baskerville só foi assustador porque quando a gente leu a gente era criança. E aí a gente decidiu ler de novo depois de adulto e a gente continuou muito assustado com a história. A narrativa é muito incrível, eu acho que até hoje é uma das histórias mais incríveis do Arthur Conan Doyle e do gênero do terror. E essa é a minha primeira indicação de livros que envelheceram muito bem. Eu não recomendo começar lendo O Cão dos Baskervilles, porque vai passar uma imagem muito diferente das outras histórias. É uma história muito particular, diferente do Vale do Terror, do Estudo em Vermelho. Então, é uma história muito diferente assim, de todas as outras narrativas. Então, se alguém quiser começar a ler a história de Sherlock Holmes, começa lendo o Estudo em Vermelho, que é o primeiro romance, depois vai para os contos, e depois vai ler O Cão dos Baskervilles. Outro livro que eu acho que envelheceu muito bem é o meu queridinho, do meu escritor nacional clássico favorito, que é do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. E com certeza alguém já deve ter ouvido falar dos nomes Bentinho, Capitu e Escobar. Muita gente conheceu o romance por causa da adaptação da Globo, né, que tem uma minissérie chamada Capitu, que é muito bem feita, eu já até tinha falado aqui em alguns outros episódios. E aí é a famosa história de um macho escroto e paranoico que decide escrever uma autobiografia, mas tudo que ele faz é tentar provar que a sua sedutora e intrigante esposa Capitu o traiu com o melhor amigo dele, que é o Escobar. E é uma história assim, muito poética, muito assim, filosófica, porque ele já tá... Oi? Já vou abrir aqui o questionamento para vocês, pra gente comentar isso. E aí, tipo, a narrativa do Casmurro é uma narrativa que, por mais que seja muito rabiscada, né, assim, muito elaborada, é muito poética, é muito filosófica, então ele permeia muitos outros clássicos e faz referências a clássicos da literatura grega, da literatura romana, até clássicos do Shakespeare. E é muito gostosinho de ler porque tem muitas partes muito marcantes, né? Tem um momento em que ele descreve os olhos da Capitu, e aí tem a famosa frase, poética dos namorados, dá-me uma métrica perfeita para descrever o que foram aqueles olhos. Ele fala olhos de ressaca, e aí todo mundo conhece Capitu como olhos de ressaca, e oblíqua, dissimulado, enfim. Tem muitas partes do livro que são muito memoráveis, e eu acho que esse livro envelheceu muito bem, porque até hoje qualquer pessoa que lê esse livro fica dividido entre Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E eu acho que o que é mais incrível é que quantas vezes você lê, vai aparecer alguma informação nova, alguma pista de que vai mudar a tua teoria ou confirmar a tua opinião. Por exemplo, a primeira vez que eu li, eu tinha, 12 anos, eu tinha plena certeza que a Capitu tinha traído. Depois eu li aos 17, aí eu fiquei assim, eu acho que o Bentinho é meio um pouquinho paranoico. E aí depois, com uns 23 anos, eu fui ler e falei, gente, o Bentinho é completamente desequilibrado, bicho. A Capitu não traiu ele, na verdade, se ela traiu com muito merecimento, porque pensa no macho ridículo e paranoico que era o Bentinho. E aí eu queria até abrir o questionamento. O que vocês acham? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Não traiu. Olha, na minha visão de quem leu o livro com 17 anos pela primeira vez, por causa da escola, eu já sabia que ela não tinha traído porra nenhuma. Entendeu? Porque a minha professora, na hora que ela tá mandando a gente ler o livro, ela já deu esse spoiler. Então, assim... foi um negócio que eu não tive muito tempo de criar dúvida, sabe? É isso. A única coisa que eu tirei de Dom Casmurro é que o Bentinho tinha que estar lá na Casa Verde. Só isso. Boa! De resto, assim... Boa! Realmente. É que assim, cara, eu acho que Dom Casmurro... Que traiu ou não traiu, quem se importa? Manda ele pra Casa Verde, o problema tá resolvido. Tinindo. Esse livro ele entra no conceito de narrador não confiável, sabe? Isso. Tudo se passa na visão do Bentinho. Ele que narra tudo, a gente não vê a visão de outros personagens, ele não é confiável. Ele é paranoico. O homem é paranoico. Não confie neste homem. Alguém deu uma tarja preta pra esse homem, por favor. Meu Deus. E para terminar a minha fala aqui, eu queria indicar um outro livro que eu acho que envelheceu muito bem, que é o livro A Passagem. Na verdade, é o primeiro livro de uma trilogia, eu só li o primeiro livro, do Justin Cronin. Eu acabei de descobrir que tem uma série que foi baseada
nos livros, só que ela já foi cancelada pela Fox, e eu fiquei assim, nossa, tem uma série e tal. Que é a passagem, né? Eu, particularmente, eu não gosto do final do livro. Eu acho o final do livro assim, meio frustrante. Mas o que eu mais gosto no livro é que o processo, né, o desenvolvimento da narrativa é muito bem feito. E aí, tipo, a história é bem clichê, assim, de ficção científica, né? São os experimentos que é feito com os presidiários dos Estados Unidos. E aí, esses presidiários, eles acabam virando vampiros. Só que eles decidem fazer um experimento numa menina, que é a Amy, que ela tem 9 anos, e o experimento dá super certo com ela e garante para ela a vida eterna. Assim como os outros presidiários que viraram vampiros, eles também têm vida eterna. E aí cada um deles viram tipo líderes de tribos de vampiro. E aí eles duelam entre si. Tem o principal, que é o Baby Cock, que é o vilão da história, o vampiro mais evoluído e que ele consegue conversar telepaticamente com todo mundo. E aí, tipo, foi o primeiro livro de ficção científica que eu li. E aí depois eu reli ele algumas outras vezes. E ele é muito incrível como ele consegue contar uma história de 100 anos. Porque o livro tem 3 partes. A primeira parte apresentando a história do personagem principal, que é o Horand, que ele que vai proteger a garotinha a Amy. Ele tem a missão de pegar ela, sequestrar ela e levar para fazer o experimento. Aí tem a segunda parte, que é quando acontece o problema no laboratório. E aí depois morre todo mundo, porque os Estados Unidos decidem jogar uma bomba lá para matar os vampiros. E aí morre todo mundo, inclusive o Horand. A única pessoa que sobrevive é a Amy, porque ela tem uma vida eterna e tal, e ela tem um jeito lá de sobreviver que eles explicam junto com os vampiros. E aí passam-se 100 anos. E é muito incrível porque tu tá lendo a história e tu fica, gente, como assim vai se passar 100 anos? Todos os personagens que eu conheci até agora, eles não existem mais. E aí ele começa a contar uma outra história que é a continuação da primeira parte. E aí, muito diferente do George Martin, né, que em 5 livros de mais de 700 páginas passam-se só 2 anos, o Justin ele conseguiu contar uma história de 100 anos de uma forma muito direta e objetiva. Então, tipo, tudo que tu precisa saber da história tá ali, os personagens eles estão super bem desenvolvidos e só tem um final que eu acho meio frustrante, que eu acho que acontece uma coisa, acontece outra, e eu não sei se é porque eu fiquei um pouco frustrado que eu esperava que acontecesse outra coisa. Mas a história é muito boa e eu acho que envelheceu muito bem. E a continuação, que eu nunca li, se alguém tiver lido, pode comentar aí se é legal, mas eu não sei. E é isso. Esses foram os meus 3 livros que eu acho que envelheceram super bem. Eu acho que a gente pode ir pro segundo bloco. Antes da gente começar o segundo bloco, eu vou fazer uma recomendação a mais sobre Arthur Conan Doyle. Sobre o Cão de Baskerville, uma das minhas adaptações favoritas do Sherlock Holmes é Elementary, feita pela Universal. Então, ela está disponível hoje na Prime Video, todas as temporadas estão lá, e ela tem um episódio que fala exatamente sobre esse romance. Só que como a adaptação foi feita no futuro, que a série se passa entre 2000 e, se não me engano, é 2011 ou 2013 que ela começa, e ela vai terminar em 2016, quase 2017. Então, se vocês pegarem o episódio que ele fala exatamente sobre o Cão de Baskerville, vocês vão ver um cão completamente diferente e é muito divertido esse episódio. Ele não te assusta, ele te diverte. Então, se vocês quiserem ver um Cão de Baskerville que não vai fazer vocês ficarem transtornados pro resto da vida, vejam o cão dessa série. É só isso que eu tenho a dizer. Bom, galera, a gente veio agora pro bloco favorito da Amy, que é onde a gente fala... que é onde a gente fala de coisa ruim. A gente vai rever algumas avaliações passadas aqui sobre livros que a gente vai tentar se redimir por ter falado bem de certos autores, ou vai voltar a falar mal de autores já anteriormente citados. Mas tá tudo bem, tá, gente? Eu não vou condenar ninguém 100% hoje. Rai, tá? Porque eu... Você não vai condenar porque você recomendou J.K. Rowling, né? Se você condenasse alguém, então. ia sobrar pra você, no fim das contas. Exato.
Porque, primeiramente, uma das autoras que eu vou citar aqui hoje, ela não escreve para mim. O público dela não sou eu. Não são pessoas como eu. E segundo, porque a outra mulher de quem eu vou falar agora escreve um gênero que eu sinceramente não compreendo o cerne de sua existência. Vocês já sabem que é um dark romance, né, galera? Já sabe. Vocês já sabem. Mas é que envelheceu mal, Rai, pelo amor de Deus. Não vai me botar livro do ano passado. Então, o livro é de 2014. Não, pode. Ah, Deus do céu, estou só aguardando. É a Sylvia Day com a Saga Crossfire. Rapaz, agora É aquele toda sua? Desculpa, toda sua é o primeiro livro, mas eu tô falando da saga inteira. Rapaz! Gente! tá vendo? Olha, se vocês quiserem, falei. eu posso depois gravar um episódio de 1 hora falando de cada livro da saga. Se vocês quiserem, Não, eu eu tô faço. esperando Falando você fazer mal. isso. Deixa Eu parênteses aqui, falando mal. Eu Tá? faço questão de enumerar as cenas boas, as cenas ruins, e as cenas ruins vão ser maioria. Eu faço questão. Você consegue enumerar alguma cena boa? Consigo. Nossa, tá de Consigo. parabéns. Tô vendo um desenvolvimento aí, pessoal Tem da umas Rai. cenas de violência ali que são maravilhosas. Ah, meu Deus, só que Ó, faltava. e tinha que ser, né? Tinha que ser. Não, assim, eu achando que a nossa porque, influência assim, boa tinha feito alguma coisa. Vou falar um negócio assim. Se a Sylvia Day fosse uma escritura de romance policial, nível Castle, CSI, blá blá blá, ela seria foda. Mas ela não gosta é de o pornô, caso. o que você vai falar? Fazer o O quê? que você vai dizer? A especificação para vocês entenderem o porquê eu tô citando essa saga aqui. Simplesmente pelo simples fato da forma como a Silvinha, minha querida Silvinha, aborda a presença e os efeitos de um transtorno psicológico tão complicado e tão poderoso no mau sentido dessa palavra, é óbvio, quanto a parassonia. Que se vocês não lembram, não estavam ouvindo a primeira vez que eu citei esse livro dentro desse programa, se trata de um distúrbio de sono onde o indivíduo acometido pela doença fica sujeito a cometer atos variados enquanto está dormindo. A diferença principal entre o sonambulismo e esse outro distúrbio é que, no caso da parassonia, o ato pode ser agressivo e o estado de sonolência dura bem mais tempo. Qual é o problema do que a Sylvia Day faz com esse distúrbio? Ela não só te entrega a explicação de que esse distúrbio existe e é perigoso de uma forma muito gráfica e muito condenável, que ela faz você ter um preconceito imediato pelo Gideon, que é o doente, que é a vítima, como ela também coloca o Gideon no papel de um agressor sem alma, ao mesmo tempo. Então você fica naquele misto de você não sabe se o Gideon é vítima ou se o Gideon é abusador. E isso é um problema. Por que eu estou dizendo que isso é um problema? Porque a partir do momento que o Gideon é apresentado como objeto de sedução, como objeto de um homem invejável, rico, bonito, poderoso, cacete a quatro, e ao mesmo tempo ele é ríspido, mal educado, tem temperamento péssimo, chuta pobre, ele chuta pobre. O cara é crio e falculista. Sem pena nenhuma, ele chuta pobre sem pena nenhuma. Você vê isso nítido na cara dele quando em uma das primeiras cenas do livro, a Eva cai na frente dele, ela derruba o café em cima da camisa dele e ele só falta vomitar em cima da camisa de tão nojo que ele tem dela. Mas tudo se resolveu porque eles tinham um pau enorme. Ah, meu Deus! É essa a moral da história. E eu não tô zoando. Vocês comprem um livro e leiam pra ver se eu tô errado. Pouca coisa não é resolvida, né? Desse Foi jeito, se ele é resolvido. rico e tem um pão enorme, o que mais você precisa? Exatamente. Educação? Pelo Não. amor de Deus. Tem Educação dinheiro, né? Não nenhuma. precisa. Mas enfim,
ele é apresentado dessa maneira pra gente. Depois que o Gideon vai evoluindo, você descobre que ele é alcoólatra, bebe pra caralho. Aí você fala assim, caraca, mano, o cara tá cheio de problema, porque esse maluco não vai no psiquiatra. Mas ninguém leva ele, então tá tudo certo. Segue pra frente mais um pouquinho, tem a primeira cena de Vucu Vucu deles lá. Só que o Gideon tava bêbado, então ele dorme. Dorme. Eita, louco. Que nem uma criança. E você fala assim, mano, dormiu, suavão, vai dar tudo certo. Amanhã é um novo dia. 3 horas da manhã, o demônio acorda. Quem já assistiu filme de terror sabe que 3 horas da manhã é a hora que abre o portal do inferno, né? Sim. Então, o portal do inferno abre e o Gideon acorda. E começa a andar pelado pela casa. Aí você pensa, pronto, o gay que dorme do quarto do lado da Eva tá fudido. Nossa, cara. Foi o que eu pensei. Só que ele não faz nada com gay. E você fala assim, ok, Gideon. Ele vai na cozinha, depois ele sai da cozinha e volta pro quarto. Eu não lembro exatamente o que ele faz na cozinha, mas eu lembro que ele vai na cozinha. Aí ele volta pro quarto. Só que quando ele volta pro quarto, a altura te dá a informação de que ele está ereto. Aí você pensa, peraí, o que aconteceu ali no meio do percurso? Ele viu uma geladeira Frost Free, 4 portas, Daquela bem selada. cinza. Aí ele entra no quarto com essa informação. Aí ele vai e abusa da Eva, que é a personagem feminina principal do livro. Só que você fala assim, bom, ele estrupou ela quando ele estava dormindo, não gosto mais do Gideon, quero que ele seja preso. Porque ela acorda gritando, o gay acorda desesperado, pensando que morreu alguém. A menina tá lá desesperada e o Gideon Eu tá gosto tipo... que pra Rai, o gay não tem nome, gays não tem direitos. Gays não tem nomes, é o gay Eu vou dar do quarto informação errado. porque eu não sim. lembro o nome dele, gente. Eu lembro a informação É que ele aquela é gay. representatividade ali no meio pra dizer que tem. O gay. Eu lembro que ele é gay, eu não lembro o nome dele, desculpa. Até Tá aí. porque quando ele é apresentado, ele é intitulado de gay. Então, Show. foda-se o nome dele. Pra vocês terem noção da informação que eu tenho sobre esse personagem é o seguinte: ele é gay, ele trabalha de modelo e ele conheceu. Porque assim, É, quem imaginar que ele é modelo, não é mesmo? Personagem gay, que é a vida e ele protagonista. conheceu a personagem principal do livro quando ela mudou de cidade, porque a personagem principal morava na Pensilvânia, aí ela se mudou para Nova York. Nunca me senti tão representado numa história. É sobre isso, gente. Trabalham. É isso. Enfim, depois eu faço um episódio sozinha falando dessa saga inteira, porque isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa aí que vocês nem sonham. É que assim, nesse caso em específico, não é que envelheceu mal. Ele já era ruim. Pois é. Só que deixa eu explicar o porquê que eu botei ele nesse episódio. Porque na época que ele foi lançado, 50 Tons de Cinza veio no mesmo ano. O primeiro livro. Então, assim, quando botaram os dois para rivalizar um do lado do outro, e as resenhistas começaram a estudar a falar sobre esses livros, elas começaram a comparar um livro com o outro, apesar das histórias serem completamente diferentes. Tinha muita resenhista dizendo: leiam a saga Crossfire, não leiam 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Cinza é uma merda, leiam Crossfire. Botando o Gideon num pedestal do cacete, negócio nesse nível. O Gideon era extremamente exaltado. Aí, o que eu tava falando mesmo? Sobre a parassonia. O Gideon é um doente mental. E eu não tô dizendo isso pra torná-lo uma pessoa ruim. Ele realmente sofre de uma doença mental. E ele não busca tratamento. Ele sabe que ele possui a doença. E ele aceitou que ele tem esse transtorno. E é por isso que ele encheu a vida dele de regras sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer como uma mulher, para que as mulheres com quem ele ficasse não fossem vítimas dele. Só que a Eva, que é a personagem principal do livro,
ela é porra louca, a 1000 por hora. E ela resolveu ficar cagueando pra isso, entende? Ela não tá ligando se ele tem uma doença. Ela quer dormir do lado dele sabendo que ela corre risco de ser estuprada. E esse livro envelheceu mal por isso. Entenderam? Porque isso hoje é inaceitável. Mas lá em 2013, 2014, o povo estava achando que era tudo de boa. Passando pro próximo livro que eu já falei pra cacete, eu vou ter que cortar isso na edição. Eu quero falar de Felicidade Anônima, da Fátima Aparecida. Vou falar de uma autora brasileira hoje. A Fátima é minha amiga, então eu já fiz resenha sobre esse livro anteriormente. E eu não tô aqui pra detonar esse livro, porque ele não é um livro ruim, ele apenas não é um livro pra mim. Então é mais um daqueles casos do livro que sofre da crise de quebrando o tabu. É isso, eu vou tentar explicar rapidamente o que se trata. É quando um livro pega uma causa que é sim importante, que você já sabe que é importante, e ele fica te enfatizando isso a vida inteira. E o livro... Cinderela is dead. Pode continuar. Simplesmente não reaja. Não reaja. E o livro quer que você acorde pra vida e pense, pô, mano, tal coisa realmente tá errado. A gente tem que ver isso aí. Só que quando você já tá ligado nessa informação, essa parte onde o livro quer te fazer frases de efeito, quer te ensinar e etc, se torna chato pra cá. Então, ele é aquele livro que é de 2015 e ele hoje, ele serve para aquele adolescente que é completamente desinformado. Porque se você vai ler isso mais velho, você não vai conseguir ler esse livro até o fim. Vai ser difícil para ti, eu tô falando por experiência própria. Porque você vai ver aquela informação sendo tantas e tantas vezes refeita na tua cara, achando que você é idiota, sabe? Só pra você ver o tabu sendo quebrado. E a informação era que assédio sexual era errado, gente. Assim, levando em consideração que tem gente que não sabe disso até hoje. É, né? Eu não vou falar quem é, mas... Não vou falar. Né? Enfim, Mas assim, então, se você é acordar pra pra esse vida... tipo de galera que esse livro serve. Pra gente que é casca grossa, que nem eu, que já apanhou nessa vida e já tá careca de saber disso, esse livro não faz diferença nenhuma. Ele vai valer pro pessoal que não sabe. E é aqui que eu passo a minha palavra, porque eu já vou dar 1 hora de episódio só porque vocês fizeram falar do gay, tá vendo? Bom, a sorte sua é que os livros que eu vou falar que envelheceram mal, eu basicamente já falei deles aqui, então eu vou ser curta e grossa. Enfim, livros que envelheceram mal. Eu trouxe os 3 que eu citei que trouxeram essa discussão à tona, né? Que os 2 primeiros são A Hospedeira, da Stephenie Meyer. É um livro de 2008, se eu não me engano. E teve filme, e na época todo mundo adorou, todo mundo achou incrível. Foi o livro dela que todo mundo leu depois que terminou Crepúsculo. E era incrível, sensacional. É um calhamaço, é um livro de 500 páginas, 400, alguma coisa do tipo. Então, para quem tinha acabado de sair de Crepúsculo, era uma coisa gigante. Era sobre extraterrestres, então totalmente fora da linha que o público dela ia. Mas foi um livro que foi muito sensacional e que, para mim, eu lembro que eu gostei muito dele. E depois, quando você vai ler ele hoje, você vê que você devia passar longe de um livro desse, porque os casais, primeiro que você tem um age gap absurdo de menor de idade com maior de idade, de tipo, o cara ter idade para ser pai dela. Tudo bem, é o fim do mundo? É o fim do mundo, mas mesmo assim, vamos ter limites, né? E segundo, par romântico bate nela, par romântico beija ela força. Oi? Quantos anos que o menino tem? Porque no filme não fica claro isso. E eu não Ela tem... É porque, assim, faz tempo que eu li, mas quando a Melanie conhece o Jared, ela tem, tipo, 16 e ele tem, tipo, 20 e poucos, 30. E aí, ele tem, tipo, o dobro da idade dela.
e ela tem 16. Quando ela tá como PEG, né? Quando a PEG tá no corpo dela, daí ela já é maior de idade. Ela já deve estar com uns 19. Porque ela passou vários anos com o Jared no deserto e com o irmão mais novo, né? Mas mesmo assim, tipo, em vez dele tomar uma postura de... Quando ele encontrou os dois, tomar uma postura de, tipo, o irmão mais velho pros dois, ele toma uma postura de, tipo, namorado pra ela e irmão mais velho pro menino de, tipo, 8 anos, sabe? Então é uma coisa bizarra. E quando a Peg chega como na caverna lá deles, quando ela encontra os outros seres humanos, né? Ela é recebida por muita porrada, primeiramente, pelo que seria o futuro par romântico da Peg. Então, ela é recebida com muita porrada. E tem vários pontos no meio do livro que ela é agredida, né, por ser um extraterrestre e tá lá no meio dos humanos. E tem também partes onde o Jared beija a Peg à força para fazer com que a Melanie tome controle do corpo no lugar da Peg. E as duas estão se sentindo muito mal com aquela situação. A Peg chora o tempo todo de medo de todo mundo em volta dela e de medo do Jared. E o Jared sabe disso. A Melanie já falou, quando ela toma conta do corpo, ela fala pro Jared não fazer mais isso. E, tipo, ele não vê a Peg como um ser humano, ele vê ela como um extraterrestre, então ele não vê ela como alguém que tem sentimentos e vontades próprias, e ele não vê que ela também não queria estar dividindo o corpo com outra pessoa, ela queria ter o próprio corpo, que não era para ser assim as coisas. Então, nossa, as duas só apanham o livro todo, é uma loucura, a Peg só sofre, tem muito dó dela. E você é obrigado a gostar das pessoas que fazem ela sofrer porque eles são os mocinhos, sabe? E no fim ela vai ficar com um deles, então você tem que aceitar que eles... Você tem que aceitar eles, porque é o que tem, porque o mundo tá acabando, tá um monte de ET, então você tem que aceitar ele. E isso hoje, assim, não entra mais. Mas na época... Pois é, na época a gente ia aceitar esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente também aceitava na época, porque hoje todo mundo fala mal, mas eu lembro que todo mundo queria um Travis Maddox para si. E Belo Desastre era livro assim obrigatório para todo mundo. Todo mundo tinha que ler, todo mundo queria um Travis na vida. Rapaz Nossa, do céu, e este quando ela disse que hype. ia ter... Sim, quando ela disse que ia ter mais livro dos outros Maddox lá da família, todo mundo ficou louco da vida que queria ler todos. E hoje, quando vão falar mal de After, jogam Belo Desastre no mesmo saco, mas também é um livro que envelheceu mal, porque quando lançou pela primeira vez, foi muito famoso, foi muito lido, e foi muito lido, tipo, pela comunidade em geral. Não tô dizendo assim por quem hoje lê After, tô dizendo, tipo, por todo mundo. Eu gostava muito de Belo Desastre, eu li umas 30 vezes na minha adolescência. E hoje E a os gente vê que booktubers falavam bem. falavam super bem. E hoje a gente vê que era um relacionamento completamente abusivo, autoritário. Basicamente, mais ou menos o que acontece no final do primeiro livro lá de Off Campus, que ele proíbe todo mundo de encostar nela. O Travis era isso, só que com mais violência, porque ele dizia: se alguém chegar perto dela, eu vou comer no soco, sabe? E ele era lutador, então ele, obviamente, ia comer realmente a pessoa no soco. E então muitas coisas acontecem, e ele é viciado em jogos, então, e ela já tem um pai que, tipo, ela tá fugindo de casa porque o pai dela era viciado em jogos, então tem toda uma narrativa que ela se coloca numa posição que, se aquele livro fosse narrado direito, a gente veria ela como aquela vítima que começa com um ciclo de... Porque como ela nunca conheceu antes, ela procura alguém parecido com o pai dela, mesmo ela tendo fugido do pai dela porque ela sofria demais, entende? Então, é um livro que hoje a gente vê com outros olhos por conta, né, de todo o processo que a gente teve de amadurecimento durante esses anos. E, por último, eu falo de um livro de fantasia, que é uma duologia, que é a Fúria Aurora, que foi muito famosa
principalmente porque foi um dos primeiros livros assim que trouxe pra gente essa representatividade de um povo marrom, da cultura árabe e tudo mais. Então, hoje a gente tem muitos outros livros, né, que seguem essa mesma linha, que falam sobre essa cultura e que se passam, né, em países, né, de cultura árabe ou em países fictícios, né, inspirados na cultura árabe, mas A Fúria e a Aurora foi um desses precursores nessa parte do mundo, assim, que foi traduzido para cá. E eu li recentemente esse livro, eu li esse ano. Então, assim, eu lembro que quando esse livro lançou, eu tinha muita vontade de ler, mas eu acabei não lendo. E daí eu fui ler só esse ano esse livro, essa duologia. E não é um livro ruim, mas ele envelheceu muito mal. Por conta da história, do enredo, ele não é surpreendente. O casal, você não compra ele muito fácil, assim, você não compra a química dos dois. Tudo parece muito forçado. O amor, assim, da protagonista, porque você tem ali um triângulo amoroso, que a parte mais interessante é que o triângulo amoroso, nenhum deles é uma opção ruim. Então, ela estava num relacionamento com o melhor amigo dela, e aí ela acaba, então, casando com esse sheik, que todas as esposas dele morrem na aurora do casamento. Então, nenhuma esposa sobrevive mais de uma noite. E esse sheik, ele tem 18 anos, mas ele tá... É um negócio de maldição e blá, 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 mas enfim. E ela se casa porque ele só escolhe uma de cada família. Então, para proteger a irmã dela, ela prefere que ela seja vítima e para a irmã poder viver. E ela já tinha, né, um relacionamento com esse outro rapaz, então você fica... Mesmo esquema de A Seleção ou de Jogos Vorazes, que você fica entre esse novo interesse amoroso e o interesse amoroso da vida antiga dela. Só que eles eram amigos de infância e ela era muito apaixonada por ele. E mesmo assim, o romance que acontece entre ela e esse sheik é muito instalóvel, assim, é muito... De repente, ela... Só porque ele tem uma história triste, ela vai lá e se apaixona e ela esquece completamente de todo o passado que ela teve e ela nega todo o passado que ela teve, em vez dela, tipo, abrir e contar realmente o que está acontecendo no castelo para as pessoas da vida dela, ela prefere deixar todo mundo no escuro, e é claro que isso dá merda. Então são aqueles erros de protagonista que hoje em dia a gente não compra mais, tipo, não tem mais, a gente não aguenta mais protagonista burra. Então, se tem uma coisa errada e a protagonista pode resolver contando a verdade e ela não conta, a gente fecha o livro e vai embora, porque ninguém aguenta mais essa história que só acontece porque a protagonista é burra demais para impedir que aquilo aconteça. Então, toda a parte de magia também foi jogada do nada e muitas coisas foram mal construídas, que para época pode ter sido inovador e tudo mais, mas hoje é desculpa para ter plot e a gente não compra mais essa história, ninguém mais aguenta isso e bola para frente, tem coisa muito melhor para se ler. Eu passo então a palavra para Amy, que agora que é para falar mal, ela tem coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar. Então, assim, eu tinha separado uma quantidade razoável de livros, mas no tempo que eu fiquei calada, eu fui pesquisando sobre, então eu resumi para 2. E, assim, um deles eu já falei aqui, então eu vou tirar logo da reta e para poder falar à vontade do outro, que foi Sr. Daniels, eu já falei aqui, que esse livro tem motivos que ele envelheceu mal. Além de ser um relacionamento de aluno e professor, ok. A menina, ela tá no ensino médio, mas ela tá atrasada. E ela já é maior de idade porque ela tá cumprindo esse atraso no ensino médio. Tudo bem, mas o cara ainda é, tipo, ele, se eu não me engano, ela tem acho que 18 anos e ele, sei lá, 27, por aí. Tudo bem, não é um negócio tão distante, mas é o seguinte, o que me incomodou nesse livro, porque que eu acho que ele envelheceu mal?
além dos N fatores do personagem LGBT servir lá só pra morrer e trazer desenvolvimento pra protagonista, e pra protagonista e pra família homofóbica, tem esse porém de que, apesar de depois do todo o rolê do cara tá muito tempo ficando com a menina e ele dá aula, depois que ele é descoberto, nada acontece com ele, ele continua dando aula na mesma escola. O diretor... Parabéns pelo desempenho do diretoria. Vai piorar. O diretor é pai da protagonista. Ô, festa! Não, piora, escuta. É ele que descobre que eles estavam juntos. E ele Maluco, esse pai é muito compreensivo. Eu quero dar um abraço nele. A menina pede, me tira da escola, mas deixa ele trabalhando. E ele acata, entendeu? A menina vai morar com a mãe. Classe trabalhadora vencendo aí, gente. O cara tá trabalhando na mesma escola. Ele não tem consequência nenhuma em relação a isso. A única consequência é o quê? Estou longe da minha amorzinha. Dane-se! Você é um possível predador. Você está numa escola, você ficou com uma aluna que você dá aula, que tudo bem, ela não é menor de idade, mas a descrição... Mas é o que? Ensino médio? É ensino médio, não é faculdade, é ensino médio. Ai, mano. Assim, você ficou com uma aluna que você dá aula, e pela descrição física da menina, ela não é a menina de 18 anos que parece super mais velha. Não. Ele conheceu ela no bar, eles ficaram juntos, ficaram no bar, chegou lá e ele descobriu que ela dando aula. Nesse momento ele tinha que ter parado, não ter mais contato. E eles continuaram, deu um rolê todo, deu a treta, e ele não teve consequência nenhuma. A consequência passou pra menina, que é a, entre grandes aspas, consequência que foi ela voltar a morar com a mãe, sabe? Então, assim, esse livro me incomodou bastante nisso. Eu acho que não é uma boa fonte desse tipo de coisa, mas é o mais básico do básico. E agora eu vou pro outro, que esse aí é o que eu vou fazer o meu TCC. Então, vamos lá. Amanhecer. Stephenie Meyer. Vamos lá. Vamos por partes, porque que o Amanhecer, além de já ser ruim na época, tá? Porque eu li esse livro na época que ele foi lançado e eu já achei ruim. Ele é extremamente problemático e eu vou botar as partes por quê. Vou começar com os lobisomens, que são a parte não branca que tem nesse livro, né? Porque todo mundo é branco nessa porra. Todos os vampiros, existem o conceito de que quando uma pessoa é transformada em vampiro, a melanina da cor da pele sai. A pessoa fica branca. Mas não a melanina do cabelo, dos cílios, dos olhos, não. Da pele. Essa foi a desculpa que a Stephenie Meyer deu para todos os vampiros serem brancos. E isso conta com as Amazonas, que aparecem em Amanhecer, que elas são constadas como pessoas de cor, só que até elas serem transformadas em vampiros, eu vou até ler como é que é descrito. Pele de oliva. Isso, pele pálida de oliva. Tá bom? A gente bota o pálida de oliva. Já começou aí. E agora a gente vai pro... Mas a gente já sabe que a Stephenie Meyer, ela não é muito das biologia. Ela é dodói da cabeça, coitada. O Jacob lá, ele tem a pele muito quente, daí ele sente muito calor. Aí você pensa, por isso que ele tá sempre sem camisa, essa é a desculpa. Quando você fica muito dessa parte. Obviamente você sente calor, não é mesmo? Você não fica com frio. Mas enfim, o ponto eu não ia chegar nisso. Mas assim, o ponto é que os lobisomens são os nativos americanos, são pessoas nativas americanas. E o Jacob, que é a pessoa não branca, ele é extremamente hipersexualizado tanto no filme quanto no livro. É o tempo todo a Bella falando da porra do abdômen dele. Eu já entendi. Ele tem abdômen tanquinho, show. Ele vai pra academia, ele faz crossfit. Não precisa mais. Mas ela continua falando da porra do abdômen. É só pra isso que o cara tá lá. Tanto no livro quanto no filme. Eu acredito que no filme foi pior, mas não tô aqui pra discutir filme. Eu queria dizer só uma coisa. Pode falar. Jacob, um grande gostoso. Pode ele continuar. É um grande... Sim, ele é um coitado, grande... só isso mesmo, porque muito só isso que o Jacob é, um gostoso. Observação foi bem pontual e foi bem assertiva. Exatamente. Personalidade a gente não tem. E... Coerente com a personalidade de um gay, né? Que nem a
Você fez o seu papel aqui como cota, Exatamente. né? Foi a cota, foi a cota. Faz muito sentido a mais homoafetiva entre grandes aspas, que é o Jacob tirando a roupa na frente do pai da Bella, ser com o Jacob, porque ele é a personalidade de que essas autoras veem pessoas homossexuais, enfim. O que eu estava falando? A segunda parte, que é em relação a pessoas não brancas. Existem as vampiras que aparecem na hora que tá reunindo os X-Men lá, que é... Porque eles não são vampiros, são X-Men. Enfim, aparecem 2 vampiras que elas são da Amazônia, entendeu? E a Bella, descrevendo essas vampiras, elas estão lá para ajudar. Elas estão lá para vamos reunir os bonzinhos, e os bonzinhos estão se reunindo para mostrar os poderes deles lá. A Bella, a reação da Bella vendo estas 2 mulheres é de medo. Ela sente medo e ela tem medo que elas machuquem a filha dela, sendo que elas são amigas do Carlyle e elas estão lá para ajudar a proteger a filha dela. E elas são eu vou repetir que ela sente medo dessas mulheres. Elas são as únicas vampiras que ela sente medo. Por aparência. Ela olha, ela fala que elas têm uma aparência selvagem, foca que elas vêm da Amazônia, são índias, sabe? Então, assim, ela sente medo, ela vê que ela fala que a aparência delas é exótica e selvagem, ela sente medo pela Renesmee, até a menina encostar na Renesmee e fazer o associar na dela e falar: ah, tá bom, essa minoria ela é legal, então eu vou deixar ela perto de mim. Não, mas é só você lembrar como a Stephenie Meyer trata a Lia, Lea, sei lá, que é a parte nativa americana, né? Como uma mulher raivosa, como uma mulher que tem que ficar sozinha, que ela tem que pagar por uma penitência na qual ela mesma se impôs, porque ela matou o pai dela, por ela ser a única loba. Então, assim, é só você ter. Não é. As Amazonas não são o único ponto aonde você percebe uma discriminação que a autora tem com pessoas não brancas, sabe? Sim, fora as polêmicas que teve em relação ao filme dela não querer atores de cor e essas coisas assim. Eu não vou entrar em detalhes disso. O que acontece é que esse livro, além desse, claro, racismo da parte da autora, a gente entra na discussão, que é muito gostosa essa discussão de ver gente passando pano para isso, que é o fato do Jacob ele se apaixonar por uma criança, né? A gente entra na discussão que ele olha... Não, mas é o imprinting. Isso acontece. Eles são destinados um ao outro. Destinados, entendeu? Isso não é um problema, porque ele... Não, imagina, o outro Aí, lá na também moral, tem com a menininha de Posso 12 falar anos. papo reto aqui? Sim, Papo reto. fala. Retão aqui. Impeachment de cu é rola, valeu? Exatamente. Sabe? Porque assim, você pode virar e falar, não, mas a Renesmee, ela cresce rápido. Foda-se. Ela uma semana ela virou uma adulta. Ela continua com a mente de uma criança. Tá e bom? o CGI, moleque, o CGI, Jesus. Sabe esse argumento ela tem a aparência de uma pessoa mais velha. Sabe, parece aquela pessoa que para a moto na frente da escola, do ensino médio, e fala, não, porque a menina de 14 anos parece que tem 18. Você está parando a moto numa escola de ensino médio, essas crianças não têm 18 anos, tá bom? Fui longe. Mas assim, essas são as coisas que me incomodam muito nesse livro. E já era um problema na época, mas, novamente, entra no conceito de hospedeira, de saga Crossfire. Não era uma coisa que era discutida. Então, assim, eu fui assistir Amanhecer no cinema, saía gente do cinema falando, não, porque eu quero um filme da Renesmee com o Jacob. Vai ter um filme da Renesmee com o Jacob. A gente quer assistir um filme da Renesmee com o Jacob. Mesmo os 2 personagens não sendo nem um pouco interessantes, mesmo ignorando as problemáticas deles. O Jacob tem a personalidade de uma batata. A Renesmee também. Mesmo um dos personagens nem existindo, porque era só CGI. Sim, exatamente. Não, mas o Jacob é muito péssimo, gente. O Jacob é péssimo num nível muito grande. Ele é muito ruim. Ele é um péssimo personagem. Tipo, quando ele não eu pulei muitas partes dele. Eu pulei em Lua Nova, eu pulei em Amanhecer, porque eu odiava. Eu achava um saco aquele homem falando. Eram ciúmes
reclamando da vida. E as partes de amanhecer dos lobisomens é a coisa mais insuportável e chata e desnecessária do mundo. Porque assim, você tá lendo, você não precisa. O casal principal já tá junto, tá tendo uma treta em relação ao... Pra que você está focando na porra dos lobisomens? Não está acontecendo nada de interessante com os lobisomens. Entendeu? Então, assim, a Stephenie Meyer, ela é uma péssima autora, uma péssima escritora. O universo dela é ruim. Então, tá indo longe. Então, assim, eu sei que chutar cachorro morto, você falar da Stephenie Meyer, é tipo você falar da Anna Todd ou da Sarah J. Maas. Tipo, elas têm os fandoms delas, mas elas têm uma fama ruim. Na verdade, a Sarah J. Maas... Não, assim, deixa eu reformular. Eu não vou botar a Sarah J. Maas nesse meio. O que acontece, eu vou botar no meio que era Cass. Isso, agora sim. Opa! Sim, a Sarah J. Maas a gente não entra porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que passa pano. A gente sabe disso, a gente já falou isso várias vezes nesse podcast. Então, assim, eu boto a Stephenie Meyer, a Kiara Cass e a outra menina que eu esqueci o nome agora. Enfim, da menina da Sarah Crossfire. O que acontece? Elas têm a Sylvia Day. Isso, a Sylvia Day. Então, assim, eu ponho elas nesse meio. Mas Crepúsculo ainda tem esse fandom imenso de gente falando como se fosse muito bom. Gabi! Tá escutando, Gabi? Você gosta de Crepúsculo, eu sei que você gosta. Então, assim... Nem precisa da Gabi, a Anne tá aqui, pô. Eu gosto! Crepúsculo, né? Assim, desculpa. Mas... Não, pode falar. Eu tinha esquecido que a Anne gostava de Crepúsculo. Mas, assim, tem muitos problemas. E a autora é claramente uma pessoa racista. Eu não vou botar, sabe, chegar pra você e falar que é um problema dos personagens. Esse é um problema de quem tá escrevendo. Realmente, os problemas da saga é o problema dela e da religião dela. Porque, né, é péssima. Ela é dodói. Ela é dodói. Ela é dodói. Então, assim, a gente entra... Eu vou até entrar num ponto aqui que não tem muito a ver com o que eu tô falando. Na verdade tem, mas não muito. Que vai rápido, que já foi uma hora de episódio. Vou fazer muito corte aqui. É só finalizar assim. Que a questão de você culpabilizar as ações de um personagem no personagem está errado. Porque o Rhysand não existe, o Jacob não existe, o Hardin não existe. Isso é culpa das autoras que escreveram. E é muito chato a gente ter que falar mal de mulher em blá do feminismo e tal, e sororidade, falando da sororidade nesse momento. Que essas mulheres são filha da puta, elas escrevem merda. Então, assim, só em relação assim, culpem os autores dessas merdas, de coisas racistas, coisas problemáticas, a culpa é deles. Tá? Para de passar. Só um adendo aqui para defender a causa, só um minuto. Exceto quando nós falamos de personagens que foram criados para ser ruins. Sim. Exceto, tá? E é só. Exatamente. Então, bora, sou eu, né? Bora, é você. Bora lá. Olha que incrível, né? Adivinha de que eu vou falar? Exatamente dela, que é a Cass. Vamos começar a falar sobre a seleção. Gente, agora eu vou criar um adendo aqui para vocês entenderem a ponte que eu entreliguei o último livro que eu falei que era fazendo meu filme com a Kiara Cass. Qual a diferença do público dela? Nenhum, porque a gente ainda está falando de infanto-juvenil, é clichê, e a única diferença entre os dois, enquanto um é um romance contemporâneo, o outro é um romance de fantasia. E por que eu estou falando romance de fantasia? Porque a fantasia que existe aqui, ela só existe no inventário da cabeça da Kiara Cass, porque, né... É distópico, eu acho. Distópico, perdão. Mas não existe, é fantasia. Dela também. Exatamente, é fantástico. Tipo, ela criou um pseudo-mundo, né? Uma pseudo-ambientação de mundo ali, onde ela criou umas castas e tal. Sim. E é isso. Boa. Eu acho que ela criou isso, porque, se não me engano, a seleção veio depois de Jogos Vorazes. Então ela só bebeu de Jogos Vorazes. Foi tipo, teve uma guerra, e aí morreu metade do planeta Terra, e aí eles decidiram que era um ótimo momento para voltar com a monarquia.
Sim, ela não criou nada. Ela só botou Jogos Vorazes, com vestido de... Eu acho que ela viu assim, como Jogos Vorazes é legal. Como seria bom se eu botasse vestidos de baile nessas pessoas? Eu botei, tá, gente? Aqui, a seleção. Não, mas assim, na verdade, assim, se ela fosse, eu não sei, né, como essa autora, mas até o próprio sistema de castas indiano também tem um pique meio parecido, né, nesse caso, que daria pra montar alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é, qual a diferença entre as duas nesse caso? Porque uma envelheceu bem, apesar de ressalvas e problemas, e porque a outra envelheceu mal. Primeiro porque uma não escreve bem, e aí a gente sabe que a Kara Cass, coitada, né? Porque assim, não foi só a seleção que envelheceu mal. A Kiara Cass envelheceu mal ao ponto de hoje nós estarmos em 2021 e ela está reescrevendo a seleção do jeito que ela queria ter feito, sem a interferência dos fãs, né? Porque ela não queria ter colocado o Maxon, o principal com a América, que aliás, que personagem insuportável. Eu não sei vocês, mas quando eu li isso, eu não engoli aquela menina. Eu odiava ela. E sem contar as problemáticas de representatividade Por que do a gente fandom, faz isso né? com a gente, né? Do fandom mesmo, porque eles têm alguns HCs, né, que são meio problemáticos, tipo a vilã ser quem eles acham que deveria, ou é na cabeça deles uma pessoa negra, entendeu? Com a existência de 35 personagens femininas, a Lógico. pessoa que usam como personagem preta é a Celeste, a vilã sexualizada e que é roubada. E também o HC do Aspen, que é o cara que é trocado pelo Brasil. É verdade. Incrível! Parabéns, Manu. Parabéns. Então, exatamente péssimo, horrível. Além da escrita dela, a escrita dela é super rasa. Ai, meu pai do céu, perdão. Tem gente gritando na minha casa. Parou, vamos lá, Não, vamos beleza, soltar. eu corto depois. Assim, a escrita dela é péssima. Ela tem um estilo, né, de enredo que é uma fórmula, basicamente. Em todos os livros ela faz a mesma coisa. E, lógico, essa historinha de vamos colocar 35 meninas para um cara aleatório, que é o rei lá, vai ser rei, e escolher a melhor delas. E ele vai falar, não gostei dessa não, essa é feia. Sabe o Cusco naquela fila falando, você tem cara de limão e tal, não sei o quê. É isso. É muito. Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, é muito. Sim, tipo, não tem nada a ver. Eu entendo que na época, levando em consideração que o que estava fazendo sucesso era Jogos Vorazes, né, que é incrível, e Divergente, ao mesmo tempo ali, chega uma saga nova que tinha uma proposta, entre aspas, diferente por conta dessa coisa mais, entre aspas, de novo, medieval, com princesas e tudo mais, reino e tal. Mas é ruim, gente, é ruim. E assim, hoje ele tem um fandom porque as pessoas têm uma nostalgia no livro. Porque o que mais você vê é as meninas falando assim, eu não vou reler porque eu tenho muito medo de não gostar. Ou seja, né? Fica aí a dica. E quem Porque ela não gosta vai hoje gostar. tem 12 Com anos. certeza que ninguém vai gostar. E todo mundo sabe. Quem gosta disso, sim. Não julgando que se você tem 12 anos, né? Mas aí, assim, se uma menina que tem 12 anos leigo gostar, eu entendo. Julgando, pra Entendeu? falar a verdade. Porque as coisas que a Rai falou aqui, você não devia estar aqui se você tem 12 anos nesse episódio. É verdade, é verdade. É verdade. Mas eu já avisei que 300 episódios atrás eu tô avisando. Ninguém me escuta. Criança de 12 anos está assistindo agora. Não sei que criança está assistindo. Vai ver Gloob, sei lá o que dos Miraculous Ladybug. Vai lá ver Ladybug, amiga. Tá bonzão, Ladybug, tá? Mas tem muita fanfic. Tem muita fanfic pesada de Ladybug. Essas meninas estão ficando malucas. Mas aí você tá procurando também, né, amiga? Desenho, você acha fanfic pesada até do Faustão com a Selena Gomez. Então. Né? Enfim, é isso, né? A seleção é ruim, gente. E eu tô desacreditada que ele vai ganhar um filme, gente. Todo mundo já esqueceu de A Seleção, pelo amor de Deus. Só os fãs mantêm essa água inteira. Não, assim, em relação a que falaram que a Kiara Cass envelheceu mal e tal, eu vi no Twitter
É só bem rápido, falando rapidinho. Gente falando que a Herdeira envelheceu mal. Gente, a Herdeira é novo. É um livro... A Herdeira e a Mas ele é Prometida. quando? De 2016? Amiga, a Herdeira é novo ou você está velha? Pense Fica aí a nisso. dúvida. Não, assim, eu acho que eu confundi a Herdeira com a Prometida. Enfim, estavam falando A que é a Prometida. É a Prometida. Sim, a Prometida. Então, assim, a Prometida é um livro novo, sabe? Sim. É um livro novo, gente, falando que envelheceu mal. O amigo nasceu mal. Essa mulher não sabe escrever. É por isso que é ruim. Então, Aquele gente, A Sereia lá que já lançou e já era flop. Horrível. Então, para eu puxar logo o nível do debate e a partir daí pra gente encerrar esse podcast que já tá com quase 1h30 de episódio. Vocês me diriam que esses livros que nós citamos aqui no dia de hoje, a forma como eles envelheceram se devem a seus autores ou se deve à percepção de seu público? Depende eu do acho que um livro. pouco dos dois, depende do livro. Os dois, que eu, no caso, Eu acho que de livro, assim, os dois que eu citei é a culpa do autor. O autor romantizou tais coisas, o autor achou que aquilo era bom. E é isso. Porque, assim, esses autores, a percepção do público, porque o nosso... Em relação a isso, é porque as pessoas que leram eram novas. Mas o autor é burro velho, tá? A Stephanie Meyer, ela não escreveu Amanhecer, somente Amanhecer, que é o último. Ela não escreveu isso com 18 anos. Mas, gente, e a a informação Herdeira aqui também. sobre Amanhecer. Amanhecer é ruim de tudo por causa do final, onde devia ter morrido todo mundo, igual a Alice viu na visão dela e ninguém morreu. O fato de ter morrido todo mundo ia resolver a história toda do Crepúsculo. Mas ao invés de matar geral, a Stephanie Meyer quis dizer que era um sonho. Eu acho que, assim, por exemplo, a Hospedeira e Crepúsculo, né? Eles envelheceram mal porque a autora não sabe escrever. Tanto e não sabe escrever que até hoje não emplacou mais nada. Que era a Cass, não sabe escrever, tanto que até hoje não emplacou mais nada. Então, morreu na praia, né? Lançou uma coisa e ficou por isso mesmo e acabou. Lohan? Se você pega, tipo, Belo Desastre, por exemplo, a visão que a gente tem de relacionamentos mudou. Então, um relacionamento que antes a gente via, tipo, ele só gosta muito dela, hoje a gente diz, não, ele é um maluco possessivo. Eu acho que, tipo, isso é a forma como a gente começou a se ver dentro dos relacionamentos, como a gente começou a se ver como mulher. Sim. Lohan? Eu acho também. De novo, Eu acho filha, tu saiu. também. Oi? Ei, meu... Amigo? Oi? Alô? Uhum. Olá. Então, eu acho que tem muito a ver com os dois, mas acho que principalmente com o público, porque o público vai mudando à medida que vai passando os anos, né? Por exemplo, vamos pegar a questão do... A gente já falou muito sobre questões raciais, se a gente pegar, por exemplo, Monteiro Lobato. Na época ele era aclamadíssimo, e até há pouco tempo, 10, 20 anos, ele era aclamado como o escritor brasileiro infantil e tudo mais. Só que agora, com tanta coisa que a gente já sabe dele, e a gente consegue plenamente afirmar de que ele era um escritor racista, a gente vê que envelheceu muito mal as histórias dele. Independente que sejam alguns trechos, eu acho que quando a gente pensa que o escritor ele tinha a intenção de passar a imagem de uma minoria de forma pejorativa, de forma negativa, a gente vê que foi graças ao processo de passar os anos e os leitores ampliando a mente, né? E eu abro para todas as outras questões, né? Vocês são mulheres, então vocês sabem quando uma história é problemática, quando um relacionamento é tóxico, quando um personagem ele não é só ruim porque ele foi escrito ruim, mas porque está romantizando uma situação problemática e tudo mais. Então, eu acho que tem a ver com os dois, mas eu acho que envelhecer mal ou envelhecer bem tem muito mais a ver com o público, sabe? Com como a gente lê. Então, eu acho que é isso. Bom, no meu caso, eu vou dizer que a culpa é integralmente do público, porque se fosse o caso de o pessoal ter lido Crossfire lá atrás e ter pensado, pô, mano,
esse cara aqui tá estranho. E ter determinado que ele era estranho desde o início, tava tudo suave. Mas não, meteram o maluco no pedestal gigantesco e esqueceram do restante. Por quê? Porque o maluco é bonito, ele é rico e tem pau grande. Precisa de mais o quê? Vamos Entendeu? E o ruim desse... Faltou, eu acho que um par de asa, né? É verdade. Um rabo. Só isso também. Não, mas para, depois... Mas, gente, o ruim desse estigma estigma não, dessas qualidades que o Gideon carrega, é que até o dia de hoje tem livro ruim se vendendo com a mesma premissa. Tudo se resolve porque o maluco tem dinheiro e é bem dotado. O restante que se... Entendeu? Até o dia de hoje tem livro assim. Que os morcegos lá não parece ter muito, não, né? Mas posso estar errado, né? Pode estar morcego, gente. Morcego lá, os outros morcegos lá. Mas enfim, pode continuar. Enfim, entendeu? O papo é esse. A estrutura é essa. Eu vou embora, porque esse episódio já ficou longe demais. E eu vejo vocês na próxima. Até logo. Tchau. Tá tudo uma confusão. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.